compreender conceitos relacionados aos gerenciadores de layout e tratadores de eventos. Então, pessoal, vamos ver quais são esses gerenciadores, para que servem, como que a gente vai, por exemplo, a utilizar esse gerenciador de layout, como que fica isso em Java. Bem como os tratadores de eventos. Nós vamos tentar agora justamente pegar a interação do usuário, como utilizar os gerenciadores de layout em aplicações Java. Então é exatamente isso, como que vai se comportar um determinado gerenciador de layout. Se você tem uma aplicação com uma boa interface, os usuários vão gostar do seu aplicativo. Logo de cara eles vão ter uma boa impressão. Claro, ele tem que funcionar direito. Os gerenciadores de layout nos ajudam a dispor os botões, caixas de texto, caixas de seleção, em uma certa organização. E essa organização depende do tipo de gerenciador de layout que você usa. E cada gerenciador, vamos dizer assim, tem uma maneira de organizar. Flow Layout, ele é padrão para os painéis e applets. Bom, applets, Tereza não vi até ainda. Falando sobre applets. Applets nós vamos falar na nossa aula de número 5. E o painel nós vimos na aula de número 2. Os componentes são organizados da esquerda para a direita e de cima para baixo, depender do quê? Justamente do tamanho da interface, que você vai ter o tamanho dessa tela. Nessa classe, nós criamos uma classe gerenciador layout flow, para especificar que é esse tipo de gerenciador. E essa classe, ela extends do JFrame. O que é esse set layout? Vamos definir qual é o layout do frame. E entre parênteses nós vamos colocar o gerenciador de layout, o flow layout, os componentes adicionados esquerda para a direita, de cima para baixo. E no for nós estamos apenas adicionando 6 test fields para o frame. Border Layout. Os componentes são organizados em 5 regiões. Ao leste é East, ao oeste, West, North, que é o norte, South, que é o sul, e Central, que é Center. A ordem como os componentes são adicionados, ele não vai afetar o resultado final. E um componente ocupa toda a região. Como usar o Border Layout? Set Layout vai ser um do tipo Border Layout. Adicionando os elementos. JTextField, escrito texto 1 e depois o I vai para 2. No norte, North, JTextField. Ao oeste, toma um outro, e esse aqui você pode pôr no centro. E coloque o outro no leste, East. E o último, coloque no sul. Card Layout simula uma pilha de cartas. Cada componente é visto como uma carta. Pense em um componente como um todo. Então, quando a gente falar de componente, eu posso ter um painel e dentro desse painel um conjunto de componentes. Em que imagina que eu tenho várias cartas e que eu só consigo ver a carta que está em cima. Ou somente uma carta é vista por vez. E a primeira carta adicionada é a carta visível inicialmente. Criando o nosso gerenciador, nós criamos 2 painéis. O painel da direita, definimos que o set layout desse painel vai ser o grid layout. Nós adicionamos a esse painel 2 botões. Todos esses nós adicionamos no frame, no east, tá? Que é no nosso leste lá. Criamos ainda outro painel, o painel da esquerda. E nesse nós definimos o gerenciador de layout como card layout. Nesse painel da esquerda, nós adicionamos dois labels. O primeiro painel e o segundo painel. Que por sua vez, eles foram adicionados no centro do nosso frame. Então é isso que nós temos. O primeiro painel. O segundo painel, vocês não estão vendo. Por quê? Porque está por trás. Os componentes são organizados numa grade, formada por células de igual tamanho. Temos então, você deve definir o número de linhas e colunas que você terá neste layout. Temos o nosso Set Layout, New Grid Layout, contendo 2 linhas e 3 colunas. Então vamos adicionar 6 componentes field. Mas o importante é aí você captar a ideia principal, que o gerenciador de layout dividiu o container em 2 linhas e 3 colunas, ou seja, 6 espaços. E cada vez que eu lançava para ele o ADD com um componente, ele já sabia onde ia colocar. Veja bem, no papel você pode até escrever, né? Vou colocar aqui uma tabela com algumas colunas, aqui eu vou colocar um text field, aqui um label, aqui um combo box. E aí você desenha a sua aplicação num papel e vê mais ou menos como vai ficar. E fala assim, olha, aqui eu vou usar um grid layout. Para cá eu vou usar um flow layout. Aqui eu vou usar um card layout. E aí eu vou colocar um combo box aqui, o checkbox ali,
E aí você dá uma ideia geral de quando você projeta como vai ficar a sua aplicação. Você comentou um aspecto bastante importante, que é com relação a eles terem uma definição mais ou menos de como vai ser aquela interface. Tenta fazer papel e caneta mesmo, tenta modularizar ali como que vai ser a tua interface da aplicação, tá? Importante ressaltar também que você, por exemplo, eu posso usar um grid layout, posso usar um border layout, mas não quer dizer que você vai escolher um deles. Há situações que você pode estar usando vários gerenciadores. Por exemplo, lá dentro do norte, lá no border layout, lembra que tem as 5 regiões? Eu posso definir que lá no norte eu posso usar um grid layout e assim por diante. Tá? Então o que eu quero comentar com vocês é que quando, por exemplo, vou escolher um gerenciador de layout, não necessariamente, nós podemos estar fazendo a combinação entre eles aí para fazer uma aplicação, que é o Grid Bag Layout, mais flexível e complexo. Vocês viram já lá no Flow Layout e Border Layout algumas limitações. Por exemplo, lá no Border Layout, qual que é a grande limitação? Que eu preciso saber e definir exatamente qual é a região que eu preciso adicionar aqueles componentes. Uma outra limitação do Flow Layout, o Flow Layout ele depende da ordem que os componentes são inseridos. Então eu preciso ter muito cuidado, porque se eu trocar a ordem, a interface vai estar totalmente trocada. Tá? Então, desses outros gerenciadores que nós comentamos, existem várias limitações, e com base nessas definições, dessas limitações, melhor dizendo, a ideia era o quê? Vamos tentar criar um grid layout, só que é um grid layout agora diferente. Agora a gente vai ver o Grid Bag Layout. Então é como se fosse uma extensão do grid layout, que é a mesma ideia de dividir em células também. Os componentes, eles são organizados numa tabela com linhas e colunas. Bom, agora os componentes podem ser adicionados em qualquer ordem. E o mais importante aí, olha, um componente pode ocupar mais de uma célula. Estão lembrados quando o professor Marcelo comentou para vocês o grid layout? O que tinha? As células, elas tinham tamanho fixo. Todas as células tinham exatamente o mesmo tamanho. Então, no Grid Bag Layout, isso já não ocorre. Nós podemos ter, por exemplo, um botão que ocupe 2 colunas, ou várias linhas, aí vai depender da forma que você queira. Mas a ideia é o seguinte, dos componentes, eles podem, por exemplo, ocupar 2, 3 linhas, 4, 5 colunas, de acordo com a necessidade. Então, esse aí é o grande diferencial do Grid Bag Layout para o Grid Layout. Grid Layout, células de tamanho fixo. Grid Bag Layout, eu posso modificar. Ele é mais flexível, a gente consegue mais customizar justamente a interface que se pretende obter. No Grid Bag Layout, aí vai ter, claro, por isso que eu falei, ele é mais complexo, devido justamente à sua flexibilidade. Existe um componente, um objeto que nós vamos precisar, é formatar. Justamente quando a gente for adicionar um componente nesse frame, por exemplo, ou num container, nós vamos dizer o seguinte, olha, ele vai ter que ter essa formatação. Ele vai ocupar 2, 3 linhas. Ele vai ser extensível ou não vai ser. Então, ele vai ser um Grid Bag Constraints, tá bom? Nesse caso aí, ele vai ser um componente, vai ser um objeto em que nós vamos passar todas as suas particularidades. Todas as características que nós precisamos para adicionar este componente num determinado container.